Seguimos então com a nossa leitura do livro Formas de Pensamento, C.W. Leadbeater e Annie Besant. Capítulo 4. As formas de pensamento e os seus efeitos. Ocupemo-nos agora do segundo efeito do pensamento, a criação de uma forma definida. Todos os que têm estudado o assunto que nos ocupa sabem o que é a essência elemental, essa estranha manifestação semi-inteligente que nos rodeia, vivificando ao mesmo tempo a matéria do plano astral e do plano mental. Essa matéria se amolda muito facilmente à influência do pensamento humano. Todo impulso que brote do corpo mental ou do corpo astral cria imediatamente uma espécie de veículo temporário que se reveste dessa matéria vitalizada. Assim, um pensamento ou impulso se converte duramente determinado tempo numa espécie de entidade vivente, cuja alma será a forma de pensamento e a matéria vivificada ao seu corpo. Os escritores teosóficos substituem a antiga definição de matéria astral ou mental, animada pela essência monádica, num dos estados do reino elemental, pela simples denominação essência elemental, e quase sempre dão às formas de pensamento o nome de dementais, porque são feitos da mente e não têm a vida do elemental da natureza, certo? Pode haver uma variedade muito grande de cor e aspecto das formas produzidas pela mente, pois cada pensamento atrai ao seu redor a matéria apropriada à sua expressão e a põe no diapasão vibratório da sua própria. Portanto, o caráter do pensamento determina a sua cor. É do mais alto interesse o estudo de suas variações e combinações. Uma forma de pensamento pode ser comparada a uma verdadeira garrafa de leite. A envoltura da essência vivente simboliza a garrafa e a energia do pensamento, a eletricidade que a carrega. Se o pensamento ou os sentimentos de um ser humano são projetados sobre uma pessoa determinada, a forma de pensamento irá diretamente para ela e lhe afetará os veículos astrais e mentais. Certo? Esses pensamentos têm um objetivo, um foco. Todos nós fazemos isso, sem pensar. Quando você fala mal da sua vizinha, você está mandando o pensamento diretamente para a mente, para o astral dela. Já quando você pensa o bem, idem, certo? Essa mesmo é o veículo da oração. É o mesmo campo vibratório. É o mesmo campo de transmissão. Continuando. Se o pensamento é egoísta, se o ser que o engendra não pensa senão em si mesmo, como sucede na maior parte das vezes, a forma vagará constantemente próximo ao seu Criador, sempre pronta a atuar sobre ele próprio, aquele que pensou, tantas vezes quanto o encontre em estado passivo. Vejamos um exemplo. Alguém que ceda frequentemente a pensamentos impuros poderá esquecê-los enquanto permaneça engolfado na corrente diária dos seus negócios. Não obstante isso, as formas de pensamento flutuam sobre ele, qual uma espessa nuvem, pois toda a sua atividade mental está dirigida em outra direção e o seu corpo astral é sensível apenas a vibrações similares. Então, a gente atrai tudo aquilo que a gente pensa. E isso fica em volta da gente. É assim que a espiritualidade sabe quem somos, o que somos, quais são nossos interesses, porque à volta de nós estão as formas de pensamento que nós criamos constantemente. Por isso que não pode mentir no plano espiritual. Os espíritos olham para a gente e sabem tudo a nosso respeito, porque está tudo pendurado como numa árvore de Natal. Continuando. Mas quando as atividades exteriores diminuem, quando o ser humano se entrega ao descanso depois do trabalho e a sua mente está passiva, sentirá a corrente insidiosa das vibrações impuras dirigir-se para si. Se a sua consciência está desperta até certo grau, ele se aperceberá do fato que acabamos de explicar e dirá que esta tentação é obra do diabo. Contudo, a verdade é que esse assalto do mal não vem do exterior, senão em aparência, pois na realidade é a reação das suas próprias formas de pensamento. Cada ser humano se move num espaço, encerrado como numa caixa fabricada por ele mesmo, rodeado de cardume de formas pensamentos habituais. Nessas condições, ele só vê o mundo através desse tabique. É natural
que matiza todas as coisas com a sua própria cor dominante. Toda a gama de vibrações que o afetam é mais ou menos modificada pela sua própria tinta pessoal. Assim é que o ser humano não vê nada com exatidão, até ver aprendido a dominar por completo os sentimentos e os pensamentos. É por isso, meus amigos, que a polícia diz que a pior testemunha é a testemunha que viu o fato, porque cada um vê segundo a sua peneira pessoal. Se você está carregado de pensamento negativas, você vai ver o fato pelo lado negativo. Se você é uma pessoa generosa, você vai ver o mesmo fato de uma forma generosa, fraterna. Certo? Então a realidade é sempre permeada pela nossa peneira pessoal. Continuando. Antes disso, todas as suas observações têm que ser feitas através do seu próprio meio, o qual deforma e empana tudo quanto afeta, semelhante a um espelho embaçado. Se o pensamento não se dirige especificamente para alguém, se não se fixa no ser a quem é enviado, flutua simplesmente na atmosfera, radiando sem cessar vibrações análogas às que têm sido postas em movimento por seu Criador. Se o pensamento não se põe em contato com outros corpos mentais, essa vibração diminui gradualmente em energia e termina com a dissolução da forma de pensamento. Se ao contrário, essa vibração consegue despertar num corpo mental próximo, alguém que está ali ao lado, uma vibração simpática, simpática não quer dizer boa, simpática quer dizer de mesmo teor vibratório. As duas vibrações se atraem e a forma pensamento é geralmente absorvida por esse novo campo mental. Observação que eu fiz durante esse estudo. Portanto, só absorvemos pensamentos que são da mesma natureza que nós mesmos. Então, meus amigos, não adianta culpar o outro, não é? Porque a gente só absorve aquilo que é simpático a nós mesmos. Continuando. Assim, vemos que a influência da forma de pensamento não vai tão longe como a da vibração original, mas dentro do raio da sua ação atua com precisão muito maior. Sua influência sobre o corpo mental não produz o pensamento original, mas reproduz o mesmo pensamento. É por isso, meus amigos, que a gente tem que tomar muito cuidado em grupos de passeata, por exemplo. As pessoas vão se reunir por algum motivo. Essas formas, pensamentos que estão ali, são multiplicadas, somadas. Entende? Então, qualquer pessoa que está imersa nesse campo de pensamento está sujeita a ser envolvida por essa massa imensa de pensamentos de mesmo teor. A mesma coisa num templo religioso, estamos todos imbuídos daquela mesma vibração e somos afetados pelaquela, entre aspas, maré de pensamentos. Continuando, milhares de seres poderiam ser afetados pela radiação que acabamos de falar, a qual lhes produzirá pensamentos da mesma categoria. No entanto, poderá suceder que nenhum seja exatamente igual ao original. A forma de pensamento poderá não ser absorvida senão por algumas pessoas. Neste caso, bastante raro, reproduzirá a ideia inicial. Nova observação minha. Entendemos então as razões para evitarmos locais desequilibrados, locais onde vícios ou práticas negativas acontecem, pois estaremos sujeitos a absorver tais vibrações se ocasionalmente vibrarmos nessa frequência menos equilibradas. Não é? Nós somos suficientemente equilibrados para estar em qualquer parte? Será? Continuando. A criação de certas formas geométricas por meio de vibrações é conhecida por aqueles que têm estudado acústica e estão familiarizados com a produção de denominadas figuras de Schladine. Me perdoem a minha pronúncia. Schladine, nos laboratórios de física. Aos leitores que não estejam ao corrente desse particular, damos a seguir uma breve explicação. O cobre ou cristal se faz uma placa vibratória de Schladine, figura 1 adiante. Os bordos ligeiramente dobrados para cima e a sua superfície se estende uma camada de areia, como se fosse uma bandejinha. Essa areia
é lançada ao ar pela vibração produzida por um arco de violino. Então tem a bandejinha com areia e é passado ali um arco de violino. Ao cair sobre a placa, toma formas regulares, como as apresentadas na figura 2, que veremos mais adiante. Tangendo o rebordo da placa, em pontos diversos, obtém-se notas distintas e, por conseguinte, formas diferentes na figura 3. Vamos lá. Então, nós estamos vendo aqui a bandejinha, contém areia e ele passando o arco do violino. Então, nós temos a figura 1, 2 e 3. Como os desenhos são simétricos, é uma maravilha. Vocês podem encontrar isso com mais detalhes na internet. Com facilidade, vão poder ver melhor do que aqui agora comigo. É um desenho de 1901. Isso é muito complicado. Adiante. Aqui outros desenhos. Figura 3. Podem também buscar essas imagens. Vocês digitem CHLADNE, Chladni, no Google e vão ter muitas imagens muito interessantes. Podem até vocês mesmos fazerem essa experiência. Continuando. Contudo, poucas pessoas se têm apercebido de que as formas descritas nesta obra se devem à ação e reação das vibrações que as criaram. Também muitos ignoram que existe uma máquina por meio da qual é possível dar um pêndulo 2 movimentos simultâneos, aos quais podem ser fielmente registrados por um aparato gráfico adaptado a esse mecanismo. Se substituirmos os movimentos do pêndulo pelas vibrações produzidas pelo corpo astral ou mental, que todos nós vibramos, meus amigos, teremos então o modus operandi da construção das formas por meio das vibrações astrais ou mentais. As figuras que vamos ver adiante são tomadas de um estudo muito interessante. As formas devido às vibrações de Blind Bond, que por meio de pêndulos conseguiu um bom número de desenhos notáveis. O pêndulo é suspeito por uma fita de aço, que não pode executar mais que 2 movimentos em ângulo reto. Colocam-se 4 pêndulos 2 a 2, movendo-se em ângulos retos, um em relação aos outros, unidos por fios que juntam as fitas dos pêndulos 2 a 2. Seus movimentos reunidos se transmitem por meio de fios a uma tábua central, de onde a tensão das cordas elásticas vão aos pontos adiante para dar e receber as alternações dos movimentos. O quadro móvel sustenta a pena, que baixa ou levanta mediante a suspensão elástica que tem uma corda de afrouxar, enquanto se deseja obter uma figura. O pêndulo é movido pelo ajuste de seu peso móvel e se põe em movimento, e então a pena pode incidir sobre a folha de papel. Vemos aqui o modelo. É complicado, meus amigos. Também isso vocês podem ver no Google com mais facilidade do que aqui. Isso é o aparato de Blind Bond. Esse aparato e seu memorial foram apresentados por seu autor num congresso anual da Sociedade Teosófica. É um estudo espiritual. Teoricamente, não existem limites ao número de pêndulos que podem ser combinados desse modo. Os movimentos dos pêndulos são retilíneos, mas 2 vibrações retilíneas de igual amplitude. Com o movimento em ângulo reto, de um sobre o outro, dão origem a um círculo, se os movimentos são alternativamente regulares, e a uma elipse, se são menos regulares ou desiguais. Também se pode obter uma vibração circular por meio de um pêndulo que se mova livremente no centro de uma superfície, desde que lhe imprima um movimento rotatório. Então, se produz uma série maravilhosa de desenhos, cuja semelhança com as formas de pensamento é muito notável. O que ele está querendo mostrar? Que o nosso pensamento vibra, assim como essas traquitanas, assim como esses equipamentos vibram, o nosso pensamento vibra, e essa vibração é capaz de formar as formas pensamento. É isso que ele está querendo demonstrar. Continuando, é maravilhoso observar
que alguns dos desenhos feitos, aparentemente ao acaso por meio da citada máquina, correspondem exatamente aos tipos mais elevados de forma-pensamento criados pela meditação. Estamos persuadidos da existência de fontes de inesgotáveis riquezas científicas do fato que acabamos de citar, conquanto ainda se precisem desenvolver pacientes investigações antes de se poder afirmar de maneira categórica o significado exato desses fenômenos. Evidentemente, isso demonstra que, se no plano físico, duas forças guardando entre si certa proporção podem criar uma forma que corresponde exatamente à produzida no plano mental por um pensamento complexo, podemos inferir que esse pensamento põe em movimento em seu próprio plano duas forças que guardam a mesma proporção entre si. Só nos falta saber o que são essas forças e como atuam. Se formos capazes de resolver esse problema, é provável que se nos abrirá um novo campo de profundos conhecimentos e úteis ensinamentos. Aqui ele deixa princípios gerais. 3 princípios gerais governam as produções de todas as formas de pensamento. Primeiro, a qualidade dos pensamentos determina sua cor. 2, a natureza dos pensamentos determina sua forma. 3, a precisão dos pensamentos determina a nitidez dos seus contornos. Eu vou ler novamente, porque nós vamos começar nos capítulos seguintes a ver essas formas, para vocês entenderem. Primeiro, a qualidade do pensamento determina a sua cor. É um vermelho, é um azul, é um amarelo? Certo? É a qualidade do pensamento. 2, a natureza do pensamento determina a sua forma. É redonda, é comprida, é um gancho, é o quê? Terceiro, a precisão do pensamento determina a nitidez dos seus contornos. É uma nuvem vaga ou é uma massa? Certo? Então, é muito importante para aqueles que forem videntes e quiserem fazer um estudo similar, possam entender. E certamente, agora, nos anos 2000, poderá ter outros parâmetros muito importantes a serem observados. Por hoje ficamos aqui, aguardo todos na sequência do nosso estudo.